continuar com o nosso estudo. We have been reading from Apocalypse chapter 1. In English we say Revelation chapter 1. Nós temos lido Apocalipse capítulo 1. Because there's a couple of Brazilians, I say it. Porque aqui muitos brasileiros eu digo Apocalipse. Você entendeu, né? Amen. We're talking about the Lord Jesus Christ and what He has done. Nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo e daquilo que Ele fez, tem feito. It says He loved us and washed us from our sins by His blood. Aqui diz que Ele nos amou e nos lavou dos nossos pecados pelo seu sangue. Loved us and freed us from our sins by His blood. Nos amou e nos libertou dos pecados pelo seu sangue. Amen. But He did something else. E aqui Ele fez algo mais. And notice at the end it says, to Him be the glory and dominion forever and ever. Repara aqui no final que diz que a Ele seja a glória e o domínio para todos sempre. Amen. Because if you understand what He has done for you, E se você entender o que Ele fez por você, you will want to give Him glory. você vai querer dar a Ele glória. He deserves it. Ele merece, He is the only one worthy of glory. Ele é o único merecedor da glória. Okay, so let's study closely what He has done. Vamos ver mais próximo do que Ele fez. Okay, the second verse, Laura, Próximo please. verso. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Amen. He has made us kings and priests Ele nos fez reis e sacerdotes to God the Father. para Deus o Pai. He made us. Ele nos fez. You didn't make yourself. Você não se fez assim. Nobody makes themselves a Christian. Ninguém se faz um cristão. A Christian is somebody whom God has made. Cristão é alguém que Deus fez. A Christian is somebody whom God has put His hand on his life. Cristão é uma pessoa onde Deus colocou as mãos sobre ele. The power comes from above O poder vem de cima and touches a life. e toca a vida. And that person is never the same again. Essa pessoa não é mais a mesma, então. 35 years ago, 35 anos atrás, God touched my life. Deus tocou a minha vida. And I have never been the same since. Eu não tenho mais sido o mesmo desde então. God touched my life. Deus tocou a minha vida. When God does something, Quando Deus faz algo, it's forever. é para sempre. It's forever. É para sempre. Glória. Aleluia. A Christian is somebody whom God has made. Cristão é alguém que Deus o fez. Why cannot a man make himself a Christian? Por que o homem não pode fazer a si mesmo um cristão? Okay, let's continue with the next verses and we'll see why. Vamos ver aqui os próximos versos o porquê. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Amen. Amém. Christians have received the Spirit from God. Os cristãos têm recebido o Espírito de Deus. That's why they're Christians. Por isso que eles são cristãos. Without the Spirit of God, they are not Christians. Sem o Espírito de Deus, eles não são cristãos. You need the Spirit of God Você precisa do Espírito de Deus to understand. para entender, To understand what God has given you para entender o que Deus tem te dado freely. deliberadamente. You need the Spirit of God to touch your mind, Você precisa do Espírito de Deus para tocar na tua mente, to understand. para entender. Amen. Continue. Amém? Continuando. Next verse. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Amen. The person without the Spirit A pessoa sem o Espírito does not accept the things that come from God. não entende as coisas que provêm de Deus. They cannot understand them Ela não pode entendê-las, because it takes the Spirit within the person. porque tem que ter o Espírito dentro da pessoa. It takes the Spirit to open up the mind Tem que ter o Espírito para poder abrir a mente to the things of God para as coisas de Deus, because they're spiritual. porque elas são espirituais. Spiritual.
são The espirituais. Bible is a spiritual book. A Bíblia é um livro espiritual. You will not understand it without the Spirit of God. Você não irá entendê-la sem o Espírito de The Deus. Spirit of God is the author of that book. O Espírito de Deus, ele é o autor deste livro. And He opens up the mind. E ele abre a mente. Amen. Amém? Before I was a Christian, Antes disso, eu era um cristão. when somebody tried to tell me about Jesus Christ, Quando alguém estava me falar sobre Senhor Jesus Cristo, about what He did on the cross for me, sobre o que ele fez na cruz por mim, I couldn't understand it. eu não podia entender isso. But after I was born again of the Spirit, Mas depois que eu nasci de novo no Espírito, it seemed the simplest thing to understand. pareceu a coisa mais simples para entender. But that's because the Spirit of God had opened my mind. Mas isso porque o Espírito de Deus abriu a minha mente. It is God who has made you a Christian. É Deus que te faz um cristão. The Spirit of God has touched your life. O Espírito de Deus tocou a tua vida. He made us kings and priests. Ele nos Aleluia. fez reis e sacerdotes. Remember that. Lembre-se disso. You owe everything to God. Você deve tudo a Deus. He gets all the glory for your salvation. Ele tem que ter toda a glória da tua salvação. Amen. Continue. Continuando. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Christians, before they become Christians, Antes de se tornarem cristãos, they are spiritually dead. eles estavam espiritualmente mortos. Spiritually dead. Espiritualmente If you went mortos. to a graveyard, Se você for para um túmulo, you could shout all you like, você pode gritar o quanto você quiser. but you couldn't raise the dead. Você não pode levantar um morto. They're dead. Eles estão mortos. The same with people without the Spirit. O mesmo com as pessoas sem o Espírito. They are spiritually dead. Eles estão espiritualmente mortos. Christ makes them alive. Cristo os faz vivos. The Spirit of God comes down from heaven O Espírito de Deus vem do céu and touches the person, e toca a pessoa. and they become alive. E eles se tornam vivos. They begin to pray. Eles começam a orar. They begin to have a desire to read the Word of God. Eles começam a ter desejo de ler a palavra de Deus. They love to come to church. Eles amam vir à igreja. They love to be with Christians. Eles amam estar com cristãos. What has happened? O que aconteceu? They've been raised from the dead. Eles se levantaram dos mortos. They're alive to God now. Eles estão vivos para Deus agora. Amen? Amém? Continue. Continuando. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amen. When Jesus Christ was on the cross, Quando Jesus Cristo estava na cruz, He took your sins and my sins upon Himself. Ele tomou os seus pecados, os meus pecados sobre Ele mesmo. He became sin. Ele tomou o pecado, se And tornou pecado. God punished Him E Deus o puniu, instead of us. ao invés de nós. But when He died, E quando Ele morreu, He broke His relationship with sin forever. Ele quebrou a sua relação com o pecado para sempre. He rose from the dead Ele ressuscitou dos mortos and He lives to God. e ele vive para Deus. In the same way, No mesmo modo, Christian, cristãos, count yourself as dead to sin. considere-se a si mesmo morto para o It's pecado. over. Acabou. You've left it behind. Você deixou para trás. You're dead to it. Você está morto para Ele. Now you live for God. Agora você vive para Deus. You live for God. Você vive para Deus. You are alive to God. Você está vivo para Deus. You've been born again of the Spirit of Você God. nasceu de novo do Espírito de Deus. The greatest change A maior mudança that can ever happen to a human que being possa acontecer com um ser humano is to be born again of the Spirit of é God. nascer de novo do Espírito de Deus. The old things have passed away. As coisas elas já passaram. All things have become new. Tudo se tornou novo. All things have become new. Tudo se tornou novo. Jesus has made you kings and priests Deus te fez reis e sacerdote to His God para o seu Deus and Father. e Pai. Amen. Let's continue. Vamos continuar. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos.
Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Amém. Amen. The verses we are looking at Os versos que estamos olhando agora said Jesus Christ has made us kings. diz que o Senhor Jesus nos fez reis. How is a Christian a king? Como o cristão é um rei? Well, I believe these verses teach us. Bem, eu creio que estes versículos nos ensinam. Before you were a Christian, Antes de você ser um cristão, sin was king in your life. o pecado era o rei da tua vida. Sin ruled in your life. O pecado governava sobre a tua vida. Sin was your king. O pecado era o teu rei. Sin was your master. O pecado era o teu mestre. But now, Mas agora, you're born again of the você Spirit of nasceu God. de novo do Espírito de Deus. Christ has made you king. Deus te fez rei. Now you reign over sin. Agora você reina sobre o pecado. Sin is no longer your king. O pecado não é mais o teu rei. It wants to be king, E uma vez rei, but you must not let it be king. mas você não deixará ser rei. Jesus has made Ele you quer ser rei. king. Ele quer ser rei. Deus quer te fazer rei. Now you rule over sin. E agora você reina sobre o pecado. You rule over sin. Você reina sobre o pecado. Sin obeys you. O pecado obedece a você. You're the king, Você é o rei. and you are free, E você é livre. and you can rule over sin. E você pode reinar sobre o pecado. Glória a Deus. Amen. Hallelujah. Aleluia. Therefore, do not let sin reign in your mortal body. Portanto, não deixe que o pecado reine sobre o teu corpo mortal. Don't let sin be your king any longer. Não deixe que o pecado seja o teu rei jamais. Don't obey its evil desires. Não obedeça a desejos maus. Jesus has set you free. Jesus te libertou. Jesus has made you king now. Jesus te fez rei agora. Amém. Walk as a king. Ande como um rei. Live as a king. Viva como um rei. Dictate to sin. Denuncie o pecado. Sin is not your king any longer. O pecado não é mais o teu rei. Jesus has made you king now. O Senhor te fez rei agora. Aleluia. Amém? Amen. Amém. Don't offer any part of yourself to sin. Não ofereça nenhuma parte de você mesmo ao pecado. Offer yourselves to God, Ofereça a si mesmo a Deus. because you're alive now. Porque você está vivo agora. Amen. Offer every part of yourself to Him Ofereça cada parte de você mesmo a Ele. as an instrument of Aleluia. righteousness. Como um instrumento de justiça. God has made you king. Deus te fez rei. Live as a king. Viva como um rei. You were a slave. Você era um escravo. You were a slave to your sins. Você era um escravo dos seus próprios pecados. But now you're a king. Mas agora você é o rei. Glória a Deus. Don't act like a slave any longer. Não haja como um escravo, jamais. Jesus cut the chains. Jesus cortou as correntes, quebrou as correntes. Jesus brought you out of a prison, Ele te trouxe para fora da prisão. and He has made you a king E Ele te fez um rei. to Glória rule a over Deus. sin. Para reinar Hallelujah. sobre o pecado. Amen. Continue, Aleluia. please. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus. Hallelujah. Amém. Sin is no longer your master. O pecado não é mais o teu mestre. It is a very sad thing É uma coisa muito triste. when you see a Christian Quando você vê um cristão acting like a slave agindo como um escravo, when God has made them a king. quando Deus o fez um rei. Brother, sister, remember what you are. Irmãos e irmãs, lembre-se do que você é. Remember what you are. Lembre-se do que você é. Remind yourself of what you are. Relembre-se o que você é. Amen? Amém? Amém. Amen. Okay, let's continue. Vamos continuar. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de Amém. vocês. Aleluia. Amen. Before we were a Christian, Antes que nós éramos cristãos, the devil was king to us.
Quando nós éramos cristãos, o diabo era a nosso favor. He ruled over us. Ele reinava sobre nós. He had the authority over us. Ele tinha autoridade sobre nós. But now, Mas agora, Jesus has made you king. Jesus te fez rei. Jesus has transformed you. Jesus te transformou. And this is what he says to you. E isso é o que ele diz para você. Submit to God. Submeta-se a Deus. Submit to God. Humilha-se a Deus. All of your life. Toda a tua vida. Then resist the devil. Depois, então, resista ao diabo. And he will flee from you. E ele fugirá de vós. He will run away from you. Ele irá fugir de você. Every one of you. Todos vocês. No matter how weak you think you are. Não importa quão fraco você pensa que você é. Obey this word. Obedeça essa palavra. And you will know victory E você conhecerá a vitória over Satan. sobre Satanás. You will be like a king. Você será como um rei. And Satan will be like a snake E Satanás será como uma cobra. under your foot. Debaixo dos teus pés. Glória a Deus. Amém. Surrender to God. Aleluia. Se renda-se a Deus. Surrender completely to God. Renda-se completamente a Deus. And resist the devil. E resista ao diabo. In Jesus' name. No nome de Jesus. And the word of God says he will flee from you. E a palavra de Deus diz que ele fugirá de você. You're a king now. Você é um rei agora. You're not a slave now. Você não é mais um escravo. Jesus has made you king. Jesus te fez um rei. Amen. Let's continue. Amém? Glória a Deus. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os, para que me sirvam como sacerdotes. Amen. It says that Jesus has made us kings and priests. Aqui diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Amen. What does that mean? O que isso significa? Okay, so if you look at the Old Testament, Se você olhar para o Velho Testamento, look at the priests. olhe para o sacerdote. They had to be from the tribe of Levi. Ele tinha que ser da tribo de Levi. They had to be sons or related to the family of Aaron. Tinha que ser filhos ou parentes da família de Arão. In other words, Em outras palavras, not everybody had the honor of being a priest in não Israel. é qualquer um que tinha a honra de ser um sacerdote em Israel. There was chosen people. Havia pessoas escolhidas. People who were chosen for this honor. Pessoas que eram escolhidas para esta honra. And they dressed differently. E eles se vestiam diferentemente. So people would know they were priests. Então pessoas saberiam que eles eram sacerdotes. Special clothes Roupas especiais. that gave them dignity and honor. Que dava a eles dignidade e honra. God wants you to know, Deus quer que você saiba. Christian, Cristão. God has made you a priest. Deus te fez um sacerdote. This is a great dignity. Isso é uma grande dignidade. This is great honor for you Isso é uma grande honra para to você. be a priest. De ser um sacerdote. Amen. Amém? Amém. They had to put these clothes on, Eles tinham que pôr essas roupas. then they had to be anointed. Depois então tinham que ser ungidos. A special oil had to come upon them. Óleo especial tinha que vir sobre eles. They were being set apart for something special. Eles eram separados para algo especial. Sometimes Às vezes, we don't realize nós não percebemos what an honor it is que honra é to be a priest of God, de ser um sacerdote de Deus. to be able to praise God, De ser pronto para louvar a Deus. to be able to worship Him, De poder adorá-lo. to be able to pray to Him. De poder orar a Ele. Only priests, Somente sacerdotes. set apart, Separados. chosen people Povo escolhido. who are anointed Que foi ungido. can pray to God. Pode orar a Deus. You're special. Você é especial. You're special. Você é especial. Aleluia. God has made you His priest. Deus te fez seu He sacerdote. gave you this honor, Ele te deu esta honra. this dignity, Essa that dignidade. you may serve Him. Para que você possa servi-lo. He wants to be worshipped. Ele quer ser adorado. He wants to be Ele praised. quer ser louvado. He wants to be prayed to. Ele quer que você ore a Ele também. Only the priest of God can do that. Somente o sacerdote de Deus pode fazer isso. You've been anointed for this. Você foi ungido para You've isso. been ordained for this. Você foi ordenado a fazer You've isso. been consecrated for this. Você foi consagrado a You've been isso. chosen for this.
this. Você foi escolhido para Brother, isso. sister, Irmãos e irmãs, are you acting as the priest of God? você está agindo como sacerdote de You've been Deus. separated from this world, Você é separado deste mundo. chosen for this, Escolhido para isso. set apart for this. Separado para isso. Nobody else Ninguém mais. but God's people Mas o povo de Deus are His priests, são seus sacerdotes. are allowed of God Deus os permitiu to come into the presence of God. para vir à sua presença. They are the only prayers He will hear. É ali onde as orações serão escutadas. Aleluia. Your prayers As suas orações are the only prayers He will hear. são as únicas orações que Ele escutará. Out of this world, Fora deste mundo, only the priests of God. somente os sacerdotes de Deus. He waits. Ele espera. He sits on His throne. Ele está sobre o seu trono. His door is open A sua porta está aberta. every second of the day, Todo segundo do dia, waiting for His priests aguardando pelos seus sacerdotes. to approach Him, Para se aproximar to dele. worship Him, Para adorá-lo. to glorify Him, Para to glorificá-lo. praise Him, Para louvá-lo. to thank Him, Para agradecê-lo. and to intercede, E para interceder. to pray Para orar. for the nations, Para as nações. for the individuals, Pelos individuais. for the lost. Pelo perdido. Amen. Amém? Amém. Glória a Deus. Let's continue. Vamos continuar. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. They had to be prepared Eles tinham que ser preparados to approach a holy God. para se aproximar de um Deus santo. Nobody else in Israel could do it Ninguém mais em Israel poderia fazer isso, except these chosen ones, a não ser esses escolhidos, these privileged ones. esses privilegiados. It is not an easy thing Não é uma coisa fácil to just come to God, de apenas vir até Deus, into His presence. até a sua presença. He is holy, Ele é santo, He is righteous, Ele é justo, He is all powerful. Ele é todo poderoso. The one you get on your knees to pray to. Aquele que você se ajoelha para orar. You are privileged, Você é privilegiado. privileged beyond comprehension. É privilegiado de compreender. Além da compreensão. Além da compreensão. Obrigado. To approach this God. Para se aproximar deste Deus. He allow Ele permite you to pray to Him. você orar a Ele. He will listen to your prayer Ele irá escutar a tua oração. because you are His priest. Porque você é o seu sacerdote. Amém. You've been set apart for this. Você foi separado para isso. You have been called to this. Você foi chamado para isso. May prayer never be the same again for you Para que a oração nunca mais seja a mesma para você. when you consider Quando você considerar that those who didn't approach Him in the right way que aqueles que se aproximam dele de uma maneira errada, in the Old Testament do Velho Testamento, would die morreria by trying to come to God por tentar chegar a Deus without being prepared. sem estar preparado. God is holy. Deus é santo. God is righteous. Deus é justo. And He's calling you Ele está te chamando. His priest. Seu He's sacerdote. made you His priest. Ele te fez seu He's sacerdote. prepared you. Ele te preparou. And now He's saying, come Agora diz, vem and pray. e ore. Aleluia. And He will answer E Ele irá in responder a powerful way. de modo poderoso. Glória a Portanto, Deus. irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. What gave you the privilege? O que te deu o privilégio, What gave you the honor of being able to pray to God and knowing that your prayers would be answered? quem te deu o privilégio de louvar a Deus e orar sabendo que você terá a resposta? The blood of Jesus O sangue de Jesus and His body. e o seu corpo. The body and blood of the Son of God O corpo e o sangue do Filho de Deus was given foi dado for you. para você. He made you a priest. Ele te fez um He sacerdote. gave you permission. Ele te deu permissão. He gave you Ele authority te deu autoridade to come into His presence. para vir à sua presença. He waits for you Ele aguarda por to hear você your prayer, para ouvir a tua to
answer prayer. E Deus vai responder a oração. God will answer prayer. E Deus vai responder a tua oração. And God will shake Brazil. E Deus vai chacoalhar o Brasil. God, by His power, Deus, pelo seu poder, by His Spirit, pelo seu Espírito, God will do it. Deus irá fazer isso. Satan will flee. O Satanás irá fugir. When the army of God Quando o exército de Deus put on the robes of righteousness colocar a armadura da justiça and approach e se aproximar by the blood of Jesus, pelo sangue de Jesus. God is coming. Deus está vindo. God is going to answer prayer Deus vai responder a tua oração to His glory para a sua glória and for His name's sake, e para o seu próprio nome, that His Son may be exalted. para que o seu filho seja glorificado. Amém. Aleluia. Santo Pai, Santo Rei dos Reis. Glória a Deus. Obrigada, Pai. Obrigada. Louvado é teu nome. Amen. Lucas pray. Amen. Jesus, te louvamos, Senhor, te engrandecemos, te agradecemos, Senhor, por essa reunião. Te adoramos, Senhor, pelo teu chamado, Senhor, porque, Senhor, nós não éramos dignos, Senhor, nós não somos, Senhor, dignos de estar em tua presença. Mas tu nos comprou por teu alto preço, Senhor, tu pagou a nossa dívida, Senhor. Tu rasgou, Senhor, a nossa dívida naquela cruz, Senhor. E hoje a gente pode entrar com ousadia no Santo dos Santos, Senhor. Ah, Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos. Oh, Senhor, que é o homem, Senhor, para que dele te lembre, Senhor, quem nós somos, para que tu se lembre de nós, Senhor. Ah, Senhor, mas tu nos chamou, Senhor, antes de estarmos no ventre de nossa mãe, Senhor. Nós estamos nesse lugar aqui separado, Senhor Santo, Senhor, buscando a tua face, Senhor amado, tendo esse privilégio, Senhor, de levantar a nossa voz em oração, Senhor, tendo a esperança de vida eterna, Senhor, enquanto muitos outros, Senhor, estão perdidos nesse mundo, Senhor, sem esperança alguma, Senhor. Ó, Senhor, muitos aqui estão, Senhor, se consideram o pior dos pecadores, muitos, Senhor, de nós, pecamos, Senhor, de maneira tal, Senhor, que pecamos contra o céu e diante de Ti, Senhor. Nós não somos dignos de sermos chamados teus filhos, Senhor. Ah, Senhor, mas Tu nos encontrou, Senhor. Tu correu em nossa direção, Senhor. Tu nos amou, Pai. Tu colocou, Deus, um anel em nosso dedo, Senhor, e fez uma festa, Senhor, em nosso favor, Paizinho querido. Ó, Senhor, Tu nos privilegiou, Senhor, não somente com a morte do Teu Filho para pagar o preço da nossa salvação, mas com as mais ricas bênçãos espirituais, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos dobrar os nossos joelhos com confiança, sabendo que Tu está no céu, Senhor, e Tu não escuta as nossas orações. Porque a palavra fala, Senhor querido, que os Teus ouvidos, Senhor, não estão cerrados, Senhor, nem as Tuas mãos encolhidas, Senhor, para que não possa ouvir e nos abençoar, Senhor. Ó, Senhor, enche a Tua igreja do Teu Espírito Santo, ajuda-nos a buscar a Tua face, Senhor, a cada dia. Ajuda-nos a nos santificar, Senhor, a buscar, Senhor, a santificação, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Todo tempo, Deus. Glória a Deus.